Você já ouviu falar dos REITs? Que tal receber dividendos em dólar, investindo no mercado imobiliário no exterior? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Os REITs são Real Estate Investment Trusts, que são bem similares aos fundos de investimentos imobiliários que nós temos aqui no Brasil, mas que não são a mesma coisa. E eu vou te explicar melhor isso. Então, começando, os REITs são empresas, na verdade, não são fundos imobiliários. São empresas que expõem os ativos, que expõem o seu patrimônio, o seu capital, ao investimento especificamente imobiliário. E aí ele pode se dar tanto em imóveis quanto papéis, né? Ou seja, títulos de renda fixa atrelado ao mercado imobiliário, títulos de hipoteca, letras hipotecárias e títulos nesse sentido. A principal diferença entre os REITs americanos e os fundos imobiliários brasileiros é que os REITs podem se alavancar. Como os REITs são empresas, eles podem assumir dívida, assim como qualquer outra empresa listada em bolsa, né? Eles são mais similares com ações do que com fundos imobiliários nesse sentido, porque o REIT ele pode assumir dívida para fazer investimentos, ou seja, ele pode se alavancar assim como as demais empresas da bolsa. Vai lembrar que os REITs, por serem ativos de renda variável, assim como os fundos imobiliários e as ações, eles estão suscetíveis à variação do mercado, à marcação a mercado, ou como você preferir chamar, né? Aquela variação de preço que tem em virtude aí da oferta e da demanda de ativos. Eles são suscetíveis à alta volatilidade do mercado por conta de crises, guerras, pandemias, enfim, todas essas questões que nós vemos no dia a dia, né, nas notícias, que acabam afetando o mercado financeiro, e os REITs acabam sofrendo com isso também. Então, antes de fazer esse investimento, você tem que ter ciência que o seu patrimônio pode variar e você pode até ter prejuízos investindo em REITs. Outra característica dos REITs é que eles são obrigados, por lei, a distribuir 90% dos seus rendimentos tributáveis em forma, então, né, de dividendos aí aos seus investidores. Não vou chamar de cotistas porque, como eu falei, os REITs não são fundos. Então, 90% da renda tributável auferida pelos REITs deve ser obrigatoriamente distribuída aos seus investidores. No caso, dá para considerar como seus acionistas. E isso é muito bom para o investidor brasileiro que, né, esteja buscando uma exposição ao mercado internacional, que esteja buscando uma exposição ao mercado imobiliário americano especificamente, e com isso, né, queira receber dividendos em dólar, que você pode utilizar para complementar a renda ou mesmo para reinvestir esses dividendos e comprar novos ativos, comprar novas participações, né? Seja através de REITs ou em outras empresas. Existem basicamente três principais tipos de REITs e eles são muito parecidos com os fundos imobiliários. O primeiro tipo são os Mortgage REITs, que são os REITs de papel especificamente, que são aqueles que investem em títulos de renda fixa ou letras hipotecárias, né, hipotecas especificamente, do mercado imobiliário americano. A segunda modalidade são os Equity REITs, que são REITs voltados para imóveis especificamente. E aqui entram todos os tipos de imóveis, imóveis residenciais, imóveis comerciais, shoppings, galpões logísticos, hospitais, hotéis, enfim, todos os tipos, né? Assim como nós temos diversos tipos de fundos imobiliários aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também o mercado imobiliário é bem mais aquecido, né? Os REITs podem investir em diversos tipos de imóveis, com o objetivo então de oferir renda através do aluguel ou através do ganho de capital, né? Ou seja, comprar um imóvel mais barato e vender ele mais caro, né? E rentabilizar então o seu patrimônio com essa negociação de imóveis que acaba sendo muitas vezes benéfica tanto para o investidor quanto para o REIT, obviamente. E a terceira forma são os Hybrid REITs, que são como se fossem os fundos híbridos que nós temos aqui no Brasil. O Hybrid REIT, ele vai investir tanto em papéis quanto em imóveis. Então ele vai ter uma carteira mais diversificada nesse sentido, né? Vai ter uma parte que tem liquidez através dos papéis, vai ter uma parte mais segura, que são os imóveis especificamente, e vai oferir renda dos imóveis, juros dos papéis, né? Então, esse fundo vai ter uma alocação um pouco mais diversificada no sentido de atuar em vários mercados. E agora eu vou falar das formas de fazer investimentos em REITs
aqui no Brasil. Então, como que você faz, você brasileiro, né, faz para investir no exterior, investir em REITs especificamente, que é uma excelente classe de ativo, muito bom ter em carteira. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, eu estou só dividindo com vocês algumas características, né, e algumas informações e opiniões pessoais também em relação a essa modalidade de ativo. Então, a primeira forma, e talvez a mais simples, é através de BDRs, que são os Brazilian Depositary Receipts, que são títulos negociados na Bolsa Brasileira, no formato de ações especificamente, onde você vai comprar uma participação em um REIT americano através do mercado brasileiro. Então esse REIT ele é listado na Bolsa Americana e algum banco, alguma instituição compra, né, esses papéis e emite BDRs aqui no Brasil. Então você está tendo exposição ao mercado imobiliário americano através da Bolsa Brasileira. É o formato mais simples, o mais fácil de se fazer. Você não vai precisar fazer câmbio, você não vai precisar se preocupar em abrir outra conta, atuar, enfim, mexer com recurso no exterior, e a tributação dele vai ser semelhante à tributação, né? Vai seguir a mesma regra de tributação das ações brasileiras. E aí cada BDR tem o seu nome, cada REIT que é listado aqui no Brasil tem um nome específico, que é um código, né? Um código de 3 letras seguido por 2 números. Então, 2 exemplos de BDRs de REIT aqui no Brasil. Tem o URET11, o RET11, que é um BDR de REIT especificamente, e o ALUG11, que é o ALGU11, que também é uma BDR de um REIT americano, certo? A segunda forma de investimento é alocar o seu patrimônio e fazer um investimento diretamente no exterior através dos REIT propriamente ditos. Então, como que você tem que fazer isso? Tem que abrir uma conta no exterior, transferir o seu recurso para essa conta, fazer o câmbio desse recurso e depois sim fazer a compra dos REITs através do código, né? Cada REIT tem o seu código, então existem diversos REITs, né? Onde você pode pesquisar e achar aí qual REIT que faz mais sentido para você, mais sentido na sua carteira, a depender do tipo dele, o tipo de imóveis, né, que ele investe e tudo mais. Então, para fazer esse investimento, você pode utilizar a Avenue, que é uma das corretoras internacionais e mais famosas que nós temos no Brasil hoje. Além disso, a XP, que também já está disponibilizando o investimento internacional para os seus clientes. E a terceira forma, e para mim, né, de novo, minha opinião pessoal, a melhor delas é com exposição em um ETF, que é um Exchange Traded Fund, ou seja, um fundo listado em bolsa, né, um fundo que é negociado em bolsa, que vai ter exposição em diversos REITs e você vai poder oferir renda, né, através de dividendos e também a valorização da cota do preço ali desse ETF, certo? Então o ETF ele funciona no formato de fundo de investimento, ele cobra uma pequena taxa de administração, aloca o seu recurso de forma inteligente, né, e bem diversificado, porque você vai estar comprando vários REITs, muitos ativos diferentes, vários imóveis diferentes que vão estar dentro dessa carteira, e por isso você vai ter uma boa diversificação, um risco mais baixo e vai oferir uma boa renda com isso. Um exemplo então de ETF que é bem famoso e que é amplamente utilizado no mercado é o VNQ, que é um ETF de REITs negociado na Bolsa Americana. Então você consegue, através das corretoras, né, como falei, da Avenue e da XP, comprar esse ETF e ter exposição ao mercado imobiliário através dele, diversificar sua carteira, ter exposição cambial na sua carteira, que funciona de certa forma como proteção, né? Se a gente, enfim, vier a correr alguma questão monetária aqui no Brasil, da moeda se desvalorizar demais ou da inflação disparar, você vai ter uma certa proteção através da exposição em dólar, além de estar rentabilizando seu capital com investimento em imóveis no maior mercado, né, na maior economia aí do mundo, certo, pessoal? Então esse era o assunto de hoje, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se ficou, pode comentar aqui embaixo o que você acha dos REITs, se você investe através da Bolsa Brasileira, se você investe direto no exterior, o que você acha da estratégia de dividendos especificamente, se você acha que vale a pena ou não vale, pode comentar aqui embaixo. E lembra de se inscrever no canal e marcar o joinha se gostar do vídeo, tá certo? Até a próxima!